Hildegard Burian nasceu no dia 30 de janeiro de 1883 em Görlitz, uma cidade da Alemanha, na fronteira com a Polônia. Foi a segunda filha do casal Bertha e Adolf Freud. Sua família era de classe média e de origem judaica. Não seguiam nenhuma religião. Hildegard teve a oportunidade de frequentar boas escolas e possuía grande interesse pelos estudos e pela ciência. Em sua época, não era comum que uma mulher frequentasse a universidade, mas ela decididamente inscreveu-se no curso de filosofia e formou-se, chegando ao doutorado. Embora tenha sido educada sem religião, Hildegard demonstrou desde a mais tenra idade grande interesse de conhecer a Deus. Certa vez, aos 6 anos de idade, ao anoitecer, viu da janela de seu quarto as monjas rezando no pátio do mosteiro vizinho de sua casa. Teve grande curiosidade em saber quem eram aquelas mulheres e o que estavam fazendo. A mãe explicou que eram monjas que estavam rezando para seu Deus. Queria saber: quem é Deus? A mãe a retirou da janela e disse-lhe com severidade que quando crescesse, poderia ler livros sobre Deus. Mas, tocada pela imagem das monjas rezando, não conseguia dormir e repetia: monjas? Estão rezando a seu Deus? Quem é Deus? Se essas mulheres tão bonitas estão rezando a Deus, como deve ser bonito quando se pode rezar a Deus? Ela foi tomada por um desejo tão veementemente que feriu o coração. Chorando, se escondeu nos travesseiros dizendo: Deus, eu também queria rezar. Na universidade, através do estudo da filosofia, chegou a conhecer a doutrina cristã, pela qual muito se interessou. Alguns professores, prestes a ingressarem na Igreja Católica, também tiveram grande influência em sua busca sobre a verdade e do sentido último da vida. No entanto, ela não quis deixar-se influenciar e seguiu sozinha o seu caminho. Muitas vezes repetia com insistência esse pedido: Deus, se tu existes, manifesta-te a mim. Aos 25 anos, já casada com o engenheiro Alexandre Burian, ficou muito doente. Foi internada no hospital católico, onde permaneceu vários meses. Passou por diversas cirurgias na região dos intestinos e rins. Os cortes não cicatrizavam e seu estado se agravava cada vez mais. No sábado santo, os médicos avisaram seu esposo que as horas de Hildegard estavam contadas. Entretanto, no dia seguinte, domingo de Páscoa, acordou sem febre. Os cortes cirúrgicos haviam cicatrizados. Sentia-se curada e restituída à vida. Essa realidade inexplicável para os médicos só podia ser uma intervenção divina. Ela mesma acolheu este acontecimento como um milagre. Experimentou dentro de si a graça de crer em Deus. Com a mais profunda comoção e humildade, ela chegou à seguinte conclusão: esta segunda e nova fase da vida deve pertencer exclusivamente a Deus. Pediu o batismo e assumiu em sua vida este propósito: quero doar-me e consumir minha vida no amor aos irmãos. Em agosto de 1909, mudou-se com sua família para a Áustria, um país onde se respirava cultura e religiosidade de forma intensa. Hildegard logo envolveu-se no meio social e religioso. Algum tempo depois, ficou grávida. Este acontecimento lhe trouxe grande alegria. No entanto, os médicos aconselharam-na a interromper a gravidez, devido à fragilidade de seu corpo em consequências das tantas cirurgias sofridas. Decididamente, recusou-se a fazer isso, dizendo: nada pode me convencer a
a permitir isto. Mesmo que eu tenha que morrer, então seja feita a vontade de Deus, mas a criança deve viver. Assim, no dia 27 de agosto de 1910, ela deu à luz uma filha e lhe deu o nome da padroeira da caridade, Isabel. Hildegard teve um olhar crítico para a realidade do seu tempo e percebeu com perspicácia os sinais de morte de uma sociedade doente. Através de seu engajamento social, chegou a conhecer as contradições de uma vida de pompa e luxo no centro da capital austríaca e a realidade desumana dos operários. A fome, o desemprego, principalmente a miséria das moradias, o despejo daquelas famílias que não podiam pagar o aluguel e não tinham para onde ir. Doenças como a tuberculose e desnutrição se alastravam cada vez mais. Ao mesmo tempo em que denunciou a miséria do povo, colocou-se a serviço para ajudar a amenizar aquele sofrimento. Entre 1914 e 1918, houve a Primeira Guerra Mundial. É admirável como e onde conseguiu tanta força para inúmeras atividades que realizou nesses anos de guerra. Nas manhãs, depois da missa, corria ao trabalho voluntário e voltava altas horas da noite. Com o fim da Primeira Guerra, dissolveu-se a monarquia da Áustria-Hungria. A Áustria estava em estado de caos. Era preciso pessoas com ideias claras e capacidades empreendedoras para reconstituí-la. O prefeito de Viena pediu insistentemente a Hildegard que assumisse, além de todas as suas tarefas, também a de vereadora. Ela aceitou, com o objetivo de ajudar ainda mais os necessitados. Sua atuação como vereadora foi brilhante. Então, as lideranças cristãs solicitaram insistentemente que se candidatasse como deputada federal para as próximas eleições. Não era este o seu desejo, mas, diante de tantos pedidos, aceitou, com a convicção de realizar através da política a sua missão em prol da população desprotegida. Assim, no dia 12 de março de 1919, Hildegard assumiu o seu cargo como deputada federal, sendo a única mulher cristã no parlamento. Neste mesmo dia, apresentou propostas de amparo à maternidade e formação profissional da mulher. Propôs ainda que prédios ociosos ou utilizados para eventos luxuosos numa época de escassez fossem colocados à disposição para a criação de escolas e formação dos operários. Quando tomava a palavra, todos a ouviam com atenção e respeito, admirados com sua convicção e realismo. Foi reconhecida como consciência do parlamento, pelo seu testemunho cristão na luta pela verdade e pela justiça social. Pedia que a acordassem bem cedo, depois de poucas horas de sono, a fim de participar da missa, onde buscava luz e força para o reconhecimento da vontade de Deus. Hildegard sonhava com a fundação de uma comunidade religiosa, onde houvesse pessoas que, com um coração voltado para Deus e cheio de amor, se dedicassem inteiramente aos mais necessitados. E assim, em 1919, fundou a Comunidade de Vida Apostólica Caridade Social. Caridade social quer dizer amor que eleva e que liberta. Confiou às irmãs esta linda missão: tornar presente o amor misericordioso de Deus aos irmãos mais necessitados. Escolheu como lema para a comunidade: o amor de Cristo nos impulsiona. Com alegria, viu florescer esta comunidade, que estava presente em diversos campos de missão, em vários países da Europa, lá onde se fazia mais necessário. Aos 50 anos de idade, no dia 11 de junho de 1933, Hildegard voltou para a casa do Pai. Antes de morrer, expressou sua gratidão a Deus dizendo: minha morte
é uma grande ação de graças. Procurou ainda o crucifixo que alguém havia colocado ao seu lado, beijou-o e com carinho pronunciou estas últimas palavras: Jesus, meu querido Jesus, torna boas todas as pessoas, a fim de que possas encontrar nelas o teu agrado. Faze que sua única riqueza sejas tu, somente tu. Depois, pronunciou baixinho 2 palavras: Deus lindo. Dia 29 de janeiro de 2012, Hildegard Burian foi beatificada em solene celebração em Viena, Áustria. A celebração foi presidida pelo cardeal Angelo Amato, do Vaticano, concelebrada pelo cardeal arcebispo de Viena e por vários bispos e sacerdotes. Cerca de 5.000 pessoas participaram da celebração. Sua beatificação foi um grande acontecimento para a Europa e para o mundo.